Então a gente só vai ter lucro se a gente estiver vendendo, entregando e administrando tudo ao mesmo tempo e fazendo isso bem, cada um no seu quadrado, mas sempre preocupado com o outro, tá? Então, quando a gente está falando da tríade do lucro, vamos abrir isso e mais, um pouco mais de informação para a gente poder ampliar a reflexão. Quando eu estou falando de vender, eu estou falando de vender certo. Quando eu estou falando de entregar, eu estou falando de entregar certo. Quando eu estou falando de administrar, eu estou falando de administrar certo. O que é vender certo? Primeira coisa, no preço certo, né? Então, se eu vendo, por exemplo, um raio-x na radiológica por R$100 e eu compro do meu fornecedor os insumos para fazer isso e gasto 110, eu estou vendendo errado. Para de vender, porque vender mais é pior. Então eu tenho que estar no preço certo. Quando a gente fala de precificação, a gente está falando de margem de lucro do produto. Então eu compro por 100, vou vender por 200. Ou melhor, para extrapolar, vou vender por 1.000. Ninguém vai discordar que é uma baita margem. Cara, você compra por 100 e vende por 1.000. Que baita margem. Quanto é que custa vender? Porque daí isso não tem a ver com insumo, certo? Eu estou tendo toda uma equipe na rua, gastando dinheiro, combustível, carro, gogó, gastando tudo e pode voltar para casa sem nada. Mas o custo já foi, né? Então, quanto é que custa vender esse um exame por 1.000? Custou 2.000. Não adiantou nada. Então, eu tenho que vender certo no sentido de vender no preço certo, mas eu tenho que vender no volume certo. Porque margem alta, vendendo um só não adianta. Qual é o volume que eu tenho que vender para bancar as despesas que não tem nada a ver com o produto, tem a ver com aquela turma da administração, né? No preço estou carregando todo o apoio. Paga o apoio? Porque se for mais caro vender do que e administrar do que atender o próprio cliente, tem coisa errada nesse preço aí. Ou tem coisa errada no arranjo organizacional. Então eu tenho que vender certo, no preço certo, no volume certo, para o cliente certo, tem a ver com segmentação. Então, se eu não consigo fazer volume, para vender mais eu tenho que baixar o preço. Então, é preferível abrir mão de margem, vender por 500 e vender mais, porque no volume eu consigo fazer essa conta fechar. Então, eu tenho que fazer 1000 reflexões antes de saber se o meu preço está certo. Preço que define o mercado, a coisa mais fácil de fazer é preço. Você olha ali fora e vê quanto é que o povo está cobrando. Se você tem diferencial para cobrar mais, cobra acima. Se você não tem, cobra baixo. Fácil assim. O duro é você ser íntimo dos seus negócios para saber se você tem margem para aquele preço ali. Tem gente que sabe botar o preço, mas não sabe calcular quanto vai gastar para entregar. Então a comercial tem que entender isso. A gente já teve casos aqui do comercial vender e falar para o cara, me contaram, tá? Não sei se é verdade, diz a lenda. Que vendia e falava assim, não, depois você pode cancelar se quiser. Porra, meu. Você pagar toda essa estrutura aqui com uma mensalidade de R$100 não dá. Eu vou precisar de 300 mensalidades. Então não pode cancelar mês que vem não. O vendas não pode jamais falar isso. Perfeito? Então, eu tenho que estar no preço certo, no volume certo, eu tenho que receber, porque vender não é dinheiro no banco não paga conta. O que paga é receber. Então eu tenho que qualificar certo o cliente, tenho que fazer uma boa análise de crédito, se eu vou dar crédito para aquela pessoa comprar parcelado, quando é o caso. Tem tanta coisa para a gente fazer no processo de venda, para que eu possa bater no peito que eu faço certo. Não é bater meta de venda, é bater meta de venda certa. Eu tenho que ter uma forma de medir se aquele dinheiro entrou. Nós vamos implementar agora, vamos receber. Tá? Então, agora, a coisa vai ver. Tá claro que ir na rua e convencer alguém a comprar é a parte mais fácil? Vender é difícil pra caramba. Porque tem que estar certo. Por isso que a gente não
não pode dar trabalho para a área comercial que não seja esse. Quando uma área que funciona bem, é uma área que ela está focada nisso. Ela não está preocupada se o pneu furou, se a manutenção está atrasada, entendeu? Se ela perdeu um vendedor, vai começar agora a procurar alguém para daqui a 3 meses conseguir um bom vendedor. Entendeu? Se eu já sei que tem rotatividade nessa área, eu tenho que ter uma fábrica de talentos sendo produzida no RH todo dia. Então, é muita coisa para a área comercial olhar. Então, ela tem que olhar as coisas dela. Para isso, a gente tem que dar todo o apoio para que nada falte para essa área, entende? Muito bem. Aí nós vamos para a entrega. Mesma coisa, entregar certo. O que é certo? Primeira coisa é dentro do prazo. Né? Vamos pegar o caso de obra. O meu orçamento para a obra era para concluir em 60 dias. Aí, porque o Compras esqueceu de mandar um pedido, não chegou o cimento, está lá o pedreiro. 3 dias. Aí a obra, em vez de 60 dias, foi 65. Então, são mais 5 dias de mão de obra do pedreiro ali. Aí o vendas vendeu no preço certo. A entrega entregou fora do orçamento. Porque o prazo estourou o orçamento. Prazo é dinheiro, porque tempo é dinheiro. Então entregar certo é dentro do prazo, dentro do orçamento. Porque se eu entrego no prazo gastando mais, não, compra aí, compra tudo rapidão para a gente cumprir o prazo. Opa, cumpri o prazo, estourei o orçamento, não entreguei certo. Não me preparei o ano inteiro para fazer o carnê. Aí 60 dias antes, aí bota fazer em São Paulo, porque os caras cumprem 30 dias de entrega, não sei mais o que. Ou seja, você paga pela ineficiência, porque tudo tem preço. Né? Você vai pagar, sei lá, R$1.000 numa coisa que vai levar 90 dias para chegar, ou você pode pagar R$3.000 para chegar amanhã. Lembra que eu falei que tudo que é mais rápido é mais caro? Se a compra chega lá no compra só para pagar, não teve negociação nenhuma, cadê? Então as áreas não podem simplesmente chegar lá no compras, bota um pedido aí porque precisa ir para o contas a pagar. André, paga aí, né? Porque o ganho está na negociação, para isso precisa ter prazo. Agora, como que a área de compras vai ter prazo se chega lá na mesa dela? Isso é para hoje, tá? Arruma isso aí para mim, compra aí para mim. Que jeito? Então, entregar certo é dentro do prazo, dentro do orçamento e dentro da qualidade esperada. Porque se eu entregar de qualquer jeito e o cliente entender que ele recebeu menos do que ele comprou, a Jennifer não vende mais. É uma vez só. Olha como é complexo entregar também. Entende? Então, o Luiz tem que encantar o cliente lá. Tem cabimento, ele ao mesmo tempo que tem que encantar, o cliente tem que ficar preocupado se a luz dele vai ser cortada ou não, porque a área de facilities não existe e ninguém pegou isso para fazer. Não tem cabimento. Ele só vai fazer o serviço dele se ele tiver apoio para dar foco no dele. Aí eu estou falando muito de vendas e entrega, aí estou dando a impressão aqui que o apoio tem que só servir essas duas áreas. Não, o apoio também é cliente um do outro, como eu falei. A área de compras, ela é fornecedor, ela tem um cliente interno. Se aquele cliente também já chega atropelando, compra aí, cadê como o compras vai fazer o serviço dele? O que a gente está discutindo aqui é a lógica do tempo. Tudo a gente consegue com tempo e dinheiro, não é? Então a gente tem que pensar nos nossos processos dessa forma. O processo está desenhado de forma que chega a tempo no Wilson aqui, né? Que chega a tempo onde tem que chegar. Essa é a preocupação do processo. A principal preocupação do processo é ser rápido e eficiente. Não pode desrespeitar, entregar no prazo, entregar no orçamento e entregar na qualidade vendida. Todos nós temos que ficar olhando o tempo todo isso. Todo mundo aqui tem cliente fornecedor interno. Né? Então toda hora tem que colocar assim. O outro vai fazer o trabalho como? Eu vou ficar só criticando que o compras não consegue save nenhum, mas com quanto tempo eu estou dando a compras para fazer o trabalho dele? Tá
Está entendendo por que é o fracasso do coletivo? Que quando a gente está preocupado só com o nosso e dizer que o outro não pagou a conta de luz, eu não estou contribuindo, eu tenho que falar, amigão, vem cá. Por que tem tanta urgência na sua área? É falta de planejamento? Você está precisando de ajuda? Quer que eu te ajude no planejamento? Vamos lá junto lá na Tati pedir um treinamento de planejamento para você? Porque eu não tenho como te ajudar você chegando aqui toda hora batendo para ontem. Então, é um esforço do coletivo. Quando a gente está falando de administrar, aí a gente está falando de administrar os recursos humanos, financeiros, a gente está falando de administrar os recursos tecnológicos, a gente está falando de processos, né? Então, entram outras áreas aí aqui agora. Se eu tiver que fazer uma compra de emergência, entre perder o prazo e gastar um pouquinho a mais, às vezes faz sentido gastar um pouco a mais para reduzir prazo, porque se eu entrego antes, por exemplo, não é o caso que a capela não gera receita só porque ela existe, né? A gente não controla, mas se fosse, por exemplo, um cemitério, a gente não tem que ter. Então, se a gente gastar um pouco mais, mas em vez de ficar com a obra concluída em 2 anos, a gente ficar com 1 ano e meio, eu tenho já meio ano de receita antecipada. Essa receita antecipada, se pagar o que eu estou gastando a mais para fazer em 1 ano e meio e não em 2, está lindo. Essa é a lógica de sempre. É conta e ver o que sobra, conta e ver o que sobra. Tá? Toda hora a gente tem que pensar assim. Então, quando a gente fala do administrar, é não deixar faltar recursos, né? Surgiu uma oportunidade, a gente tem que zelar na controladoria por um fluxo de caixa saudável, sempre com reservas, porque se a gente precisar tomar uma decisão assim, dá para fazer agora, porque a gente vai ganhar não sei quanto se antecipar isso, a gente tem que ter o dinheiro disponível. Se a gente não tiver disponível no caixa, a gente tem que ter todos os contatos. Então, do mesmo jeito que a obrigação do RH o tempo todo está falando com o mercado atrás de uma base de dados de potenciais colaboradores, o financeiro tem que falar com o banco. O gerente da controladoria, vou chegar lá, porque a gente está mexendo em tanta coisa, eu não estou conseguindo fazer ainda as coisas mais estratégicas, mas o papel do CFO é ficar recebendo o gerente de banco todo dia. O que você tem para mim? Isso aí está muito ruim. Porque em geral a gente chama ele quando precisa. Aí ele põe a taxa que ele quer. Então faz parte do papel do CFO, do gerente financeiro, é o tempo todo falar do banco. O tempo inteiro. Vem, amigo, o que você tem aí? Não tem conta lá no Sicredi, não. Vem cá, deixa eu ver como é que é aí. Entendeu? Por quê? Porque o financeiro não pode deixar faltar recursos. Eu tenho que estar falando com os donos, fulaninho, você tem reserva aí? Porque eu acho que nós vamos precisar de um aporte para julho. O financeiro tem que estar zelando pela disponibilidade de recursos financeiros. O RH tem que estar zelando pela disponibilidade de recursos humanos. A TI tem que estar prezando pela disponibilidade de rede, internet, sistemas. A área de projetos tem que estar o tempo todo zelando por processos cada vez mais eficientes, ágeis e baratos. Porque processo caro é fácil fazer. Eu quero ver fazer processo barato. Né? Que você não precisa de mão de obra ultra, super, mega qualificada, qualquer um pode fazer. Então, eu diminuo o peso do processo. Fazer um processo lindo, que só o PhD consegue executar, não adianta em nada. O tempo que eu ia ganhar no processo, eu vou perder, porque eu vou ter que trazer uma mão de obra super mais cara do que a que executa o processo torto hoje. Então, tudo tem a ver com o retorno. Tudo tem a ver com o retorno. Aí vamos complicar um pouquinho mais. Então tem que vender, entregar, administrar. Tem que vender certo, entregar certo e administrar certo. Isso significa que é no volume, no preço, no prazo, no orçamento, na qualidade. Tem todos esses elementos. Mas quando a gente entra num troço chamado recursos humanos, aí, gente, aí a gente abre de novo. O que é o certo daí? O certo é com a competência necessária, com as habilidades, porque eu posso ter o diploma de administração e não entender nada, eu posso trabalhar no financeiro e sequer saber a lógica do dinheiro. Então eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter a habilidade. Eu já entendi a lógica do dinheiro, mas eu faço ela acontecer no meu setor e na minha vida, então eu tenho habilidade, no contrário eu só tenho o diploma.
Então eu tenho que ter a pessoa com o conhecimento certo, eu tenho que ter a pessoa com as habilidades para colocar aquele conhecimento a serviço, e essa pessoa tem que querer. É o A do chá: conhecimento, habilidade e atitude. Aí a pessoa não tem atitude. Esse problema é dela ou da empresa? Eu contratei errado, o gestor é um líder ruim, ela não tem ferramentas de trabalho, toda hora que ela vai ligar o computador trava, não sei o que, ela está injuriada, ela está desmotivada porque ela passa por algum tipo de bullying no trabalho, assédio, alguma coisa. É o quê? Aí entra clima organizacional, entra o profile, entra tanta coisa, né? Ter a pessoa certa no lugar certo é a base disso tudo. Porque a pessoa certa, no lugar certo, vai ter esse mindset que a gente está conversando aqui. Gente, mas não é fácil achar, não. Você tem que procurar o tempo inteiro. Então, entende? A complexidade de chegar no lucro, porque ninguém pode falhar. Se um falhar, o outro tem que compensar aquela falha. Só que o que eu vejo muito nas empresas, qual que é o problema? O povo que consegue compensar a falha do outro, ele adora isso. Porque ele adora o poder de eu sou foda. Né? O compras é uma droga, mas eu que resolvo, eu que faço, eu mesmo que já negocio. Entendeu? Está errado. Eu tenho que socorrer um dia e me botar à disposição do outro para eu melhorar a forma que está sendo feita. Aí você vê que ele volta tudo lá no problema de novo, do que a gente é, das nossas crenças, dos egos da vida, né? O complexo de fazer lucro é porque é um tanto de gente junto. E aí todas as dificuldades que cada um de nós temos como pessoa, junta aqui. Então eu não estou aqui para ser bombeiro e achar bonito. Tem gente que acha bonito ser bombeiro, tem gente que acha bonito fazer hora extra. Não, porque eu sou muito engajado. Eu faço hora extra todo mês. Amiguinha, não é assim não. O que você está fazendo para parar de fazer hora extra? Você não está ajudando a empresa não. E está achando que está. Entendeu? Eu sou mega engajado. É, com você mesma. Só que nós estamos precisando de gente engajada com o lucro, que é o chefe. Então, se eu estou fazendo muita hora extra, eu tenho que entender por quê. Eu estou fazendo serviço de outro? Eu estou fazendo mal o meu serviço? Eu teria que pedir ajuda para a TI para ser mais produtivo, com alguma ferramenta? Eu teria que pedir ajuda para a Leandra, contratar um recurso na minha equipe mais preparado? É o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desapegar desse gostosinho de falar que eu sou o cara que trabalha pra caramba e tem que enfrentar a realidade que se foi planejado trabalhar 8 horas e você trabalha mais, você é incompetente. As empresas não estão atrás de gente que trabalha mais do que 8 horas, não. A gente está atrás de empresa que trabalha, de pessoas que trabalham só às 8 da conta. Porque tem coisa errada, a gente tem que ter vida. Agora, fazer isso tudo funcionar ao mesmo tempo, a quente que é. Isso é ter uma empresa. Isso é ter uma empresa. Quando a gente fala que é rodar muitos pratos ao mesmo tempo, são esses pratos aí. Vender, entregar, administrar, tudo ao mesmo tempo. Tudo isso certo ao mesmo tempo. Através das pessoas. Que é onde tudo complica. Infelizmente. Então, todo mundo aqui num processo de evolução, né? Tentando melhorar 1% por dia. Mas se amanhã eu estou melhor do que hoje, significa que hoje algum ramo eu deixei para trás. Alguma ineficiência ficou no processo. Isso vai acumular com a minha, com a sua, com a dele, né? Entendeu? E isso pode ser o que define lucro ou prejuízo na última linha. Que tal? Ninguém vai fechar a empresa que abriu hoje ainda não, né? Calma. Desistir é se aprimorar. Tá? Mas é isso, a gente entende isso. Bom, primeiro objetivo, a gente contribui muito mais.
Se a gente contribui muito mais, a gente progride na carreira, ganha mais, consegue guardar mais, consegue investir mais e consegue prosperar mais. Mas da mesma forma, eu posso fazer uma escolha de não trabalhar mais na Ângelos. Sou grato por tudo que eu aprendi, mas agora eu quero trilhar esse caminho de dono. Olha só que maravilha você poder treinar com o dinheiro do outro. Foi o que eu fiz, a vida inteira eu tive comportamento empreendedor dentro da empresa. Sempre apliquei essa lógica, como eu já expliquei para vocês. Quando eu montei a minha empresa, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Eu já tinha treinado com o dinheiro dele, do dono. Então você começa a ter muito mais liberdade. Né? Eu posso vender o meu trabalho para Ângelos, maravilha, mas eu também posso montar uma empresa. Vendendo para Ângelos mesmo. Então, ao invés de ser gerente comercial, eu faço BPO de vendas. Eu vou terceirizar a área de vendas para eles. Ó, não tem um negócio. Mas eu tenho que treinar essa lógica, porque no dia a dia é muito difícil. Numa empresa, você fazer isso que eu estou falando aqui, numa empresa grande com recursos já não é fácil. Quando você monta um negócio, você, é tudo você. É difícil você gerenciar as pessoas para fazer, mas você mesmo dar conta de tudo é mais difícil ainda. Então, se a gente tem esse comportamento empreendedor e ser dono de empresa requer entender de finanças, observa que não é entender de fazer conta, é entender da lógica. Perfeito? Se eu entendo isso, eu posso montar qualquer negócio amanhã. Eu não vou entrar para as estatísticas de empresa que morre com 2 anos. Porque as empresas que morrem com 2 anos morrem por falta de dinheiro. Não é por falta de esforço. Aquele funcionário que trabalhava 10, 12 horas por dia, ele monta o negócio dele e trabalha 20. E muitas vezes falha. Para provar que não é a quantidade de horas, é o que eu faço com elas. É qualidade do tempo empregado, não é quantidade do tempo empregado na atividade. Então, de verdade, no fundo do meu coração, não tem prejuízo para vocês aprender essa lógica. Não tem. Se a gente raciocinar que os empregos vão acabar, mas o trabalho nunca, então você vai, enquanto você estiver empregado, você está aplicando essa lógica. Você quer treinar essa lógica by yourself, você por você mesmo? Monta um negocinho pequenininho lá, carrinho de lanche, no fim de semana só. Você já vai treinando aquela lógica, você ali, fazendo tudo, vender, entregar, administrar. Então você mesmo durante o dia vai no atacadão comprar os insumos, você mesmo faz um lanche de noite, tenta fazer. Então você tem essa opção, eu tenho um trabalho, tenho uma renda extra, que é o meu negocinho aqui do lado. Não, mas agora eu não quero fazer isso não, eu quero realmente focar na minha carreira, eu não quero ter trabalho extra, porque o trabalho extra me tira do rumo dos meus estudos. E eu quero ser um executivo mesmo. Então eu vou estudar e me preparar para um executivo e ter um salário alto. Quando eu for fazer transição de carreira, porque o mercado expulsa a galera. Eu sou da época que já expulsava depois dos 40, então eu já tinha essa preocupação de a partir dos 40 eu tinha que fazer uma transição de carreira antes que fizesse a transição por mim. Né? Hoje está se discutindo a história dos 60, né, e tal, porque a gente vive muito mais, não tem sentido a gente parar de trabalhar com 40, com 50, com 60, né? Então essa é uma grande discussão no mundo corporativo. Então a gente não sabe o que vai ser, então a gente tem que preparar para a nossa transição. Então o que vai ser a transição? Trabalhar por conta própria ou viver de investimentos. Viver de investimento eu tenho que ficar juntando esse dinheiro até lá e eu vou viver de renda passiva. Ah, mas é muito pouco tempo para ter dinheiro tanto assim para me dar um salário de 5 mil por mês. Então não tem outro jeito não, tem que continuar trabalhando. O que você vai fazer nessa transição? Muito provavelmente você vai montar um negócio. E aí você vai ter que entender essa lógica. Então se coloca hoje no lugar do eu SA. Se coloca hoje como dono de empresa. Bota essa lógica para funcionar. Né? Não estou preocupado com que a área está indo melhor ou pior. Eu estou preocupado em melhorar o todo, dar a minha contribuição. Eu olho para mim, vejo se eu estou fazendo certo, olho para o meu cliente interno se ele está, faço ali uma conversa com ele para ver o que a gente pode melhorar, o processo de interface entre nós e vamos embora. Vamos atrás do lucro. Ok? Aí, aqui.